Olá, meus queridos e queridas, meus alunos, meus inscritos do canal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós iremos dar continuidade, como mencionado, na aula anterior. Então, agradeço muito a sua presença, a nossa aula, e assim, mas antes de mais nada, se você, por favor, se você não for inscrito, se inscreva logo no canal, ative todas as notificações, também compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ver. Então, vamos dar início assim à nossa aula de hoje sobre o conteúdo jogos. Então, como mencionado na aula anterior, nós aprendemos um pouquinho sobre o jogo xadrez, né? Aprendemos um pouquinho sobre esse jogo tão interessante e para muitas pessoas muito complexo, né? Vemos que muitas pessoas têm dificuldade em entender esse jogo. Então vimos um pouquinho conhecendo o jogo, vimos aqui o tabuleiro de xadrez, né? Vimos aqui o tabuleiro, indícios de como ele era jogado no passado, também o xadrez. Vemos também aqui apenas recapitulando, gente, para nós não perdermos a nossa linha de raciocínio, não perdemos o fio da meada, como ditados, nós podemos relembrar. Lemos um pouquinho sobre a história do xadrez, vimos aqui que há indícios de lá no passado que o xadrez realmente é muito antigo esse jogo, né? Teve origens lá no passado, muito distante, mostrando até que os reis, né, lá no passado, né, praticavam assim o xadrez também. Vemos também, nós aprendemos que o xadrez é um jogo muito complexo, né? É um jogo que ele remete isso a mais de mil anos atrás. Vemos aqui também alguns precursores, né? Precursores assim, do xadrez, como Adolf Anderssen. Também vemos aqui um próximo precursor também, que foi William Stanitz também, um dos precursores também desse jogo tão maravilhoso que foi o xadrez. Então, fizemos essa breve recapitulação, vamos dar continuidade à nossa aula sobre o xadrez, né? Vamos aprender hoje um pouquinho sobre o que, professor? Iremos aprender um pouquinho hoje, nossos alunos inscritos do nosso canal, iremos aprender um pouquinho sobre as regras. Como é que esse jogo funciona? Professor, como é que esse jogo funciona? Quais são as suas regras que ele tem desse jogo, né? O que cada peça pode fazer, não pode fazer? Qual o objetivo desse jogo? Vamos aprender a partir de agora. Então, vamos dar início assim às regras do xadrez. Então, para entendermos um pouquinho sobre as regras do xadrez, precisamos entender um pouquinho mais sobre outros assuntos. Por exemplo, precisamos entender que durante uma partida de xadrez, cada jogador ele controla 16 peças, que podem ser de cor clara ou cor escura, normalmente brancas e pretas. Mas, sendo que as brancas elas devem sempre fazer o primeiro lance. Mas são necessários, primeiro, um tabuleiro, 8 fileiras e 8 colunas compostas por 64 casas, sendo metade claras e metade escuras, alternadamente. E também um relógio de xadrez que é opcional para disputas não oficiais. Então, para que o tabuleiro fique corretamente posicionado antes de cada partida, cada jogador ou enxadrista deve ter um quadrado claro à sua direita. Como vocês podem ver aqui, ó, podemos ver todas as peças brancas e pretas do xadrez. Vemos aqui, né, um tabuleiro e vamos aprender um pouquinho mais sobre cada peça e os movimentos que elas podem fazer. Vamos adiante. Então, no transcorrer da partida do xadrez, por exemplo, quando um rei, por exemplo, de um xadrezista é diretamente atacado por uma peça inimiga, é dito que o quê? É dito que o rei está em xeque. Por quê? Porque nessa posição, o enxadrezista tem que mover o rei para fora de perigo.
para capturar a peça adversária que está efetuando o cheque ou bloquear o ataque com uma de suas próprias peças, sendo que esta última opção não é possível se a peça atacante for um cavalo. Por quê? Porque o cavalo ele tem uma função que é bem interessante. O cavalo ele pode saltar sobre as peças adversárias. Assim sendo, o objetivo do jogo é dar um checkmate ao adversário, o que ocorre quando o rei oponente se encontra em xeque e nenhum lance de fuga, defesa ou ataque pode ser realizado para anular o cheque. Neste caso, então, a peça é capturada ou tomada pelo adversário, o concorrente perdedor toma o rei como sinal de desistência. Assim sendo, não existe obrigatoriamente o concorrente dizer, em caso de cheque, cheque, em caso de checkmate, checkmate, ou simplesmente mate, conforme verificado no artigo de regras do xadrez. Então, como mencionado, no xadrez não precisa dizer cheque ou checkmate, esses dizeres, né? Vamos adiante. Vamos aprender um pouquinho sobre o que cada peça do xadrez representa, né? Precisamos entender as funções de cada peça, os nomes das peças do xadrez e o que essas peças representam, o que elas podem fazer, não é? Então, cada um dos enxadristas, eles dispõem de 16 peças. Então, lembrem, 16 peças, 8 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, um rei e uma dama. Sendo que cada tipo de peça possui um movimento característico. Quando uma peça pode ser movida para uma casa em que está localizada uma peça adversária, esta última pode ser capturada. Assim, a peça a ser jogada move-se para a casa de peça oponente, que é então retirada do tabuleiro. O rei é a única peça que nunca pode ser capturada, uma vez que a partida termina quando ocorre o checkmate, ou seja, a iminência da captura do rei. Então, para deixar bem claro para todos vocês, vamos entender um pouquinho aqui. Então, observamos que cada jogador precisa ter 16 peças, certo? Certo, 16 peças. São compostas por 8 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, um rei e uma dama. Então, observamos aqui, na figura abaixo, como vocês podem observar, vemos aqui um rei, né? Uma dama, 2 torres, que são esses símbolos aqui, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões, certo? Então, essas são as peças que compõem o jogo do xadrez, tá certo? Então, vamos adiante. Vamos entender agora, alunos e inscritos também do canal, vamos entender os movimentos da peça do xadrez. Então, se você tem vontade de praticar o xadrez, né? Ou se você quer aprender um pouco mais sobre esse jogo, um jogo de raciocínio, trabalha muitas funções do seu cérebro, ótimo, aconselho você muito a fazer. Vamos adiante, aprender um pouquinho mais dos movimentos das peças. Então, cada tipo de peça tem um valor e um movimento diferente. Quais são os movimentos, então, de cada peça? Por exemplo, a peça chamada rei, ela se move em todas as direções pela vertical, horizontal ou diagonal, mas apenas uma casa por lance. Então, imagine aqui, vamos imaginar que o rei seja minha mão, tá? Vamos imaginar aqui que o rei seja minha mão. E a minha mão, ela pode se mover, tá? Na vertical, no sentido vertical, tá? Na horizontal, tá? E também na diagonal. Então, a peça rei, ela tem essas 3 funções. Ela pode se mover em todas as direções, né? Mas apenas, como mencionou, uma casa por lance. Já a dama ou a rainha, ou como nós podemos ver aqui, por exemplo, aqui na figura abaixo, a dama ou a rainha,
é a peça mais poderosa do jogo. Por quê? Uma vez que esse movimento combina o da torre e o do bispo, ou seja, pode se mover pelas colunas, fileiras e a diagonal. Em termos de valor, não é comparável a nenhuma outra peça, a não ser a dama adversária. Então, a peça mais valiosa, né, a peça que tem uma mais poderosa do jogo é a dama ou a rainha. Já o bispo, que é essa pecinha aqui, ó, nós estamos observando aqui, ó, ele move-se pela diagonal, né? Sendo que nunca poderá mudar a cor das casas em que se encontra. Então imagine, né, o bispo, por exemplo, ele não, por exemplo, se ele está na cor branca, ele não pode correr pela cor preta. Ele pode mover nas diagonais, como nós vemos aqui na figura, mas ele não pode mover-se em cores diferentes. Tem que mover na cor que ele está. O valor do bispo é considerado ligeiramente superior ao do cavalo. Só que tem um detalhe: o cavalo, dependendo da posição no tabuleiro, nem sempre será vantajoso trocá-lo por um cavalo oponente. Então, nem sempre será vantajoso fazer isso, né? Vamos aprender um pouquinho mais também sobre o movimento, por exemplo, das últimas 3 peças, que são o cavalo, a torre e o peão. O cavalo, ele é interessante que ele pode se movimentar no formato em L. Então, você decorou a letra L, esse é o formato que ele pode se movimentar. Ou seja, 2 casas para a frente, para o lado ou para trás, e uma para a esquerda ou para a direita. O cavalo, ele é a única peça que pode pular sobre as outras, tanto as suas quanto as adversárias. Assim sendo, ele disse que o cavalo move-se uma casa como uma torre e uma casa como um bispo. Então, o cavalo ele tem essa função que é super interessante, que tanto ele pode pular a sua própria peça, quanto ele pode pular a peça adversária para se defender. Então, é muito interessante a função do cavalo. Já a torre, ela se movimenta em direção reta pelas colunas ou em fileiras. Então, como você pode ver aqui na figura, né, a torre, ela pode movimentar-se apenas em fileiras, tanto na vertical como também na diagonal, né? Então, vemos que a torre ela tem essa função, ó. Ela tem essa função que ela é uma peça muito forte, que ela pode se movimentar em sentido de colunas ou fileiras. Assim sendo, a torre é considerada uma peça muito forte, tendo mais valor até mesmo do que o bispo e o cavalo. Interessante, né? E já a última peça que nós iremos mencionar, que é o peão, ele se movimenta apenas uma casa para frente, movimenta-se apenas uma casa para frente, captura outros peões e peças assim na primeira casa diagonal superior. Então, imagine só, caso uma peça ou um peão fique na frente do peão, será impossível movê-lo. Ele fica bloqueado, não pode movê-lo. Somente se alguma peça adversária ficar na sua diagonal acima, ele pode capturá-la e mudar de coluna. Assim, no primeiro movimento de qualquer peão, ele poderá mover-se uma ou 2 casas a critério do enxadrezista ou a critério do jogador. Ao contrário assim, das outras peças, o peão não pode mover-se para trás. Então, a única peça que não pode se mover para trás é praticamente o peão. Infelizmente, caros alunos e inscritos, chegamos ao final da nossa aula. Sou muito grato a todos vocês, tá? Vocês perceberam que foi uma aula bem rápida, tá? Uma aula bem resumida, porque eu não quero também encher vocês de informações, né? Informações talvez desnecessárias. Então, agradeço a atenção de vocês, tá?
trouxe para vocês aqui uma breve atividade para vocês fazerem, tá? Após vocês fazerem essa atividade, né, vocês podem encaminhar para mim, tá certo? Alunos, boa atividade, até mais para todos e até a nossa próxima aula.